Então aquilo que na questão de conhecimento, na questão de, como é que eu falo, informação mesmo, né? Então a primeira coisa é que a raça humana é de origem, né, originou no continente africano, porque é onde se encontra o esqueleto, né, mais velho, mais antigo, anatomicamente, né, do humano moderno. Esse é um dos pontos que algumas pessoas, quando você fala de África, a pessoa fala, você sabe disso? Né? Então, se você não tem esse tipo de conhecimento, né, e isso é uma coisa que eu vou colocar mais tarde, vou aprofundar, tá? Segundo também que os esqueletos do pré-humanos, né, foram encontrados na África na questão de 4 a 5 milhões de anos, né? E terceiro tópico, os africanos foram os primeiros a organizar expedições de pesca há 90 mil anos atrás. Isso é muito interessante. Os africanos também foram os primeiros a minar ou a garimpar, né? 43 mil anos atrás. Depois eu vou aprofundar sobre isso aí. Os africanos foram pioneiros em aritmética básica há cerca de 25 mil anos atrás. Os africanos já cultivavam plantação há mais de 12 mil anos atrás. Os africanos mumificavam seus mortos há mais de 9 mil anos atrás. É uma técnica que ainda hoje existe ainda dentro da África. Se você for em Gana, se você for no norte da Gana, no Ingá, se você for subir no Vale do Omo, até no norte do Sudão, e Líbia, em toda a África do Norte, do Nordeste africano, do Oeste ao Nordeste, ao Norte africano, continua tendo essa mumificação, ela continua. E acredito que também na África do Sul ainda existe, principalmente quando eu estou falando de Zimbábue para baixo, até Moçambique, até no norte de Moçambique, acredito que eles também continuam também, porque eles não falam muito, né, mas são poucas pessoas que fazem isso. E também na mumificação ela continua sendo feita na Middle East, que eles falam, no Oriente Médio, né, porque tem muita parte, tem a parte Bantu também no Oriente Médio que ainda continua praticando. Aí os africanos foram os primeiros a esculpir, né, a primeira escultura colossal há mais de 7 mil anos atrás, mais ou menos. Em 1979, no 1º de março, o New York Times, na página 16, ele escreveu, e foi causa assim que deu uma grande revolução, foi onde tudo começou, os primeiros estudos a respeito que a primeira monarquia, que a monarquia de Núbia é a monarquia mais velha, mais antiga na história da humanidade, né? Em cima disso aí você tem muitos professores que vieram começar a estudar a africologia, a história africana. É muito interessante. Mais tarde eu vou aprofundar nisso também. Então, tópico 10 agora, são os egípcios antigos tinham um tipo de adaptação tropical, né? E os seus esqueletos, na verdade, se adaptam ao clima tropical dentro comparado com a ordenação africana. Por que eu estou dizendo isso? Que dependendo de onde que você for, principalmente se você tem a genética de melanina, o seu tamanho vai diminuir. Por exemplo, aqui eu estou vendo essa canapé da árvore, está uma coisa absurda. Se eu viver na floresta, a minha tendência, se eu tivesse crescido na floresta, seria como uma estatura média, pequena, entendeu? Então a gente vê muito isso dentro do continente africano. Caiu, desculpe. Aonde que se existe essa realidade. O clima e a vegetação, ela influencia no desenvolvimento do seu esqueleto humano. É muito louca a coisa, mas de fato é. Por isso que você vem dentro de algumas partes africanas, você vai ver até a estatura das pessoas que são bem diferentes de uma das outras. Continuando no próximo capítulo.